Boa noite para quem está chegando. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está boa. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui a live de hoje. A gente vai conversar sobre alimentação e consciência social com a Mabel Oliveira, uma queridíssima que tem articulado diferentes tipos de ações aqui na cidade de Sorocaba, na tentativa de combater, né, a fome na cidade. Então, ela vai contar um pouquinho do processo de transformação dela a partir de uma consciência alimentar, a partir de um processo muito profundo de autoconhecimento e autocuidado, e como isso ampliou a percepção dela em relação à alimentação e como ela poderia contribuir com ações no mundo. Então, é uma jornada muito linda de dentro para fora, né? Que me lembra muito a fala, né, de Gandhi, né, desses processos de transformação do mundo, de transformação social a partir do que está dentro de nós, né? A partir daquilo que ressoa, vibra com a nossa história, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, né? E a partir daquilo que é possível para a gente realizar. Eu acho que isso é o mais interessante. Pessoal, antes de aceitar a Mabel, ela já está aqui, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo e se a imagem está boa. Se vocês puderem me dar um feedback, por favor, eu agradeço, para que a gente possa ter um encontro gostosinho. Bom, vamos lá então. Conversar com a gente. E então, como eu estava dizendo, né? Às vezes a gente tem muitos desejos de transformar, né, a sociedade, de mudar a sociedade, eu queria que ela seja diferente. Mas eu sinto que o primeiro passo, assim, é sempre olhar para dentro, né, pessoal? Olhar para dentro, fazer essas mudanças individuais e a partir daí a gente ir para as mudanças coletivas. Boa noite, Mabel, tudo bem? Oi, Fer, boa noite. Você tá Que bem? eu tô ótima, tô muito animada e muito feliz, Fer. Que bom, que bom. Fico feliz de você estar aqui também partilhando o seu processo com a gente, se abrindo, né? E Sim, compartilhando e compartilhando as suas ações, né? Então, Mabel, acho que a gente pode começar, né? Porque acho que a gente tem muita coisa legal para conversar e muita informação. Você traz dados muito interessantes em relação a essa situação da fome na cidade de uhum. Sorocaba, né? Então, acho que é bem bacana assim, a gente te ouvir com bastante atenção e ter tempo para fazer essa conversa. Então, para começar, Maravilha. Mabel, ótimo. Para começar, a gente vai fazer esse percurso de dentro para fora, né? Como eu estava conversando aqui. Então, eu queria que você contasse para a gente uma memória afetiva que você tem em relação à sua alimentação, assim, no decorrer da sua vida, assim. Quando a gente fala em alimentação, em afeto, em nutrição, né? Pensando nessa nutrição que vem pelo alimento, mas que transborda o alimento também, né? O que te veio na memória, Mabel? Olha, Fer, o alimento em casa, né, para minha mãe sempre foi muito relacionado à saúde.
Então eu lembro muito dela cozinhando geleia de ameixa, cozinhando ameixa para me dar o tempo inteiro. E depois de adulta também, ai, tá com gripe, vou fazer uma canja. Tudo girava em torno de comida, assim, né? Então, acho que o momento da cozinha também, né? De estar presente na cozinha junto com meu pai e minha mãe, sempre foi algo que nos uniu muito. Então, tem muitas memórias, muitas memórias. Mas eu acho que essa da ameixa é uma que me marcou muito. E quando criança tinha sempre aquela farra do bolo, né? Bater o bolo, aquelas crianças da década de 90 ficava aquela briga para saber quem ia lamber a colher de pau. Eu e minha mãe tinha que intermediar ali. Mas isso, enfim, tem mais a ver com relação como uma nutrição potente, assim. Eu acho que o alimento para as nossas mães, para mim também eu tenho essa sensação que os alimentos eles eram essa fonte de uma medicação mesmo, né? Um cuidado, um curar, um cuidar através da alimentação, né? Isso é muito importante, isso é muito bom, porque isso de certa forma fica enraizado, né, na gente, assim, quem teve Sim, esse cuidado, né? E também esse sim. lugar do lazer, do doce, das festas de aniversário, do poder compartilhar com outras pessoas a vida, né? Isso é muito bom. Acho que a alimentação tem muito disso, né? Da gente partilhar as coisas com as outras pessoas também, né? Sim, Obrigada sim. pela sua memória linda. E como que você acha que foi a sua relação com a alimentação ao longo da vida, Mabel? Porque quando eu te encontrei, eu sinto que tinha um desejo muito grande por se reconectar com a alimentação, porque ao longo da sua história, pelo que eu entendi e sei, houve uma desconexão muito profunda e isso gerou várias questões de saúde para você, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi esse momento da sua vida em que você se desconecta da alimentação, dessa Uhum. nutrição, né? E depois contasse para a gente como que foi esse processo, essa sacada que você teve, que ia ser a partir da alimentação, que você poderia fazer uma reconexão mais profunda consigo mesma. Sim. Na verdade, eu acho que na minha vida teve muito a ver com a independência, né? Porque enquanto realmente eu vivi com os meus pais durante bastante tempo da minha vida adulta até, por volta dos 26 anos, só que eu fui sair da casa dos meus pais. É, então, a base da alimentação em casa sempre foi bastante cuidadosa. Eu sempre brinco que eu sou uma pessoa que eu tenho hoje zero problema em não comer carne, porque eu como tudo. Assim, é muito difícil achar algum legume, alguma verdura, alguma fruta, algo que eu diga, nossa, não gosto, não quero experimentar. Mas eu acho que a partir do momento em que eu tive que sair para trabalhar, né? Você acaba se desconectando um pouco mais dessa questão da cozinha da mãe, né? Da cozinha de casa. Eu acabei realmente fazendo escolhas que sempre iam mais para o ponto de vista de saciar algo que me faltava emocionalmente, por exemplo, né? Então, desde a infância, eu lembro que eu já sofria bastante com questões digestivas, né? Eu lembro que acho que a primeira vez que eu fui fazer uma endoscopia, que minha mãe precisou me levar no médico, eu devia estar na escola, devia ter menos de 15 anos, entre 12 e 13 anos. É, mas eu acabei ao longo da juventude, da vida adulta, deixando de lado mesmo. E principalmente depois que eu realmente fiquei mais por minha conta, a alimentação acabava sendo aquela que era a mais fácil, né? Apesar de eu priorizar realmente ainda aquilo que era mais nutritivo, mas para mim a comida e a bebida durante um tempo passou a ter uma função de
de saciar algo que emocionalmente eu não estava tendo, sabe? Então tinha muitos excessos em relação a aquela comida gordurosa, aquela comida de junk food, né? A própria questão do álcool também, né? Eu tinha uma vida social em São Paulo super, hiper mega ativa, então eu estava sempre no bar tomando cerveja, e quando a gente está tomando cerveja, a gente não quer comer um prato de salada, né? A gente quer comer depois um monte de besteira antes, durante e no dia seguinte quando dá a ressaca, né? Era essa a minha rotina. Então, assim, durante bastante tempo, realmente, na minha vida adulta, o alimento ocupava um lugar de colocar pra dentro, sabe? Tipo, preciso comer, e sem dar importância para aquilo que o meu corpo sempre disse desde sempre, né? Que não era bom para mim. Quando você diz, eu fico, quando eu escuto, eu também fico pensando, Mabel, se tem a ver, se na sua história isso te atravessou de alguma forma, que é nesse momento em que a gente sai da casa dos pais e tem que trabalhar e está por nossa conta, existe também uma cobrança muito grande, interna e externa também, é estrutural também, por essa produtividade, né? Então você Com falou que estava no certeza. contexto de São Paulo, então eu fico imaginando, tipo, comer em 15 minutos para voltar a trabalhar, para dar conta de toda aquela rotina de trabalho, né? Dentro é como se a Exatamente. gente vivesse uma estrutura de um corpo máquina, né? Que a gente tem que produzir, 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 e o que for mais prático, mais fácil, mais rápido ali, vai nos poupar tempo, né? Como se fosse assim, para que a gente consiga produzir mais. Você sentiu um pouco isso em São Paulo, Mabel? Com certeza, com certeza. Todo o tempo desejado, né, que você realmente esteja ocupando ali uma função, desenvolvendo alguma atividade, seja trabalhando ou seja estudando, e muitas vezes o lugar de nutrir a gente, né, seja através da alimentação ou seja através do autocuidado, do descanso, acaba ocupando um lugar no sentido de não tenho tempo para isso. Quando sobrar um tempo, eu cozinho, né? Quando sobrar um tempo, eu descanso. E para mim isso sempre foi realmente uma questão bastante crítica para eu lidar, né? Quando eu gravei a chamadinha ontem da live, eu falei que hoje eu consigo me cuidar tão bem, eu devia ter colocado muitas aspas ali, porque essa é verdade, essa a gente tem que reconhecer, né? Essa ainda é uma questão bastante crítica para mim. Mas em relação a fazer melhores escolhas, né, escolhas mais conscientes para aquilo que o meu corpo precisa, isso é inegável. E essa coisa também, Fer, né, que você falou sobre a questão da produtividade, a gente ser sempre, né, cobrado e induzido a isso, passa pelo lugar de tanta oferta que a gente tem do junk, né? Antigamente não tinha o iFood, mas todas as opções de restaurante ou qualquer outra opção de delivery, né? A pizza, isso sempre foi mais fácil, né? O drive-thru, né? O Maczão. Então, isso era prioritariamente a minha escolha. Sim. Ai, gente, E minha eu mãe vejo entrou. que. Aê! Como é o nome dela? Branca. Bem-vinda, Branca! A gente estava falando de você aqui, hein? Das suas ameixas. Mas, Mabel, eu sinto que é, é uma questão que também não depende só de nós, né? É uma questão estrutural mesmo, de como a sociedade está dada e como que a gente consegue criar linhas de fuga para isso, né? Senão fica muito grande a pressão, né, da gente ter que corresponder a tudo isso, né? Então a gente vive certas estruturas que, em vez de facilitar esse processo,
né, de uma boa nutrição, de um bom Uhum. descanso, de um bem viver, né, de uma vida boa, saudável, às vezes força para o contrário, né? E como que foi seu processo Exatamente. de E como foi seu processo de reconexão, Mabel? O que que te bateu a porta, assim? Quais foram as Uhum. sacadas que você foi tendo? É, no final de 2019, eu já estava num momento bastante crítico em relação à minha saúde, né? Não do ponto de vista metabólico nem nada, mas do ponto de vista realmente do meu estômago e do meu intestino. Que de fato era algo que eu deveria já ter olhado e cuidado com atenção, mas em função de tudo isso que eu já falei antes, né, de produtividade, foco em trabalho, lazer, né, estudo um pouco menos, inclusive, ia ficando de lado. E uma coisa que foi muito surpreendente, né, é, depois de um tempo, foi entender como o meu organismo funciona tão bem ao ponto de eu nunca ter reconhecido isso a vida inteira. Porque para mim era natural ter uma digestão péssima. Para mim era natural comer e ter refluxo, para mim era natural comer e ter azia, né? Para mim era natural passar dias sem ir ao banheiro. E às vezes a gente vai tratando isso de forma totalmente paliativa, né? E ainda mais no caso de uma abordagem alopática, o último gastro que eu fui em 2019, ele queria que eu ficasse fazendo um tratamento durante muito tempo com um remédio que tem inúmeras contraindicações para todo o organismo e, enfim, era essa a solução, né? E foi quando eu me dei conta que eu realmente, para eu conseguir que o meu corpo funcionasse da forma como era o esperado, eu precisava mudar o que eu estava fazendo, que não ia adiantar eu ficar mais vivendo à base de antiácido, né, nem vivendo à base de remédio para o estômago, até porque também os exames foram muito tortuosos, assim, péssimos, assim, realmente mexeu muito comigo. E graças a Deus eu não estou falando de uma situação física, por exemplo, nem úlcera, nem nada, sabe? Mas era simplesmente algo recorrente do incômodo. E aí eu assumi o compromisso comigo mesma em 2020, né? Agora, esse mês de junho, a gente completa um ano aí nessa jornada, que foi incrível você me guiar, você me orientar tanto mas eu acabei só realmente fazendo isso depois de bastante tempo, né? Ano passado quando a gente começou, eu já tinha completado 35 anos e foi uma decisão bastante tardia, porque ao longo da minha vida eu tentei resolver inúmeras coisas, né? Especialmente em função da vida de outras pessoas, de outros assuntos, porque eu não queria olhar para mim, porque eu não queria olhar para, né, para as minhas necessidades. É, e aí realmente foi um momento de ter que tomar essa decisão pela primeira vez. Eu já vinha de um processo, né, de mudança de vida, de sair de São Paulo vir para Sorocaba, de olhar mais para a minha vida espiritual, de olhar para uma vida que fizesse mais sentido dentro de algo que eu acredito, né, realmente para a minha vida. E aí no ano passado, depois que o meu pai faleceu, em maio, eu acho que isso mexeu comigo de uma forma que foi bastante inconsciente até, né? E aquilo foi como um alerta, né? Um estalo imenso de o quanto a nossa vida realmente é efêmera, de quanto essa pandemia fez a gente mudar, né? Tanta coisa na nossa vida. Então, eu abracei a causa de cuidar mais do meu corpo, né? E foi. Recomendo, gente, recomendo para todo mundo. Cuidem muito dos corpos mental, emocional, energético, espiritual, físico, porque a gente só aprendeu que são coisas separadas ou que às vezes, muitas vezes a gente nem reconhece, mas a gente é tudo isso. Ai, que lindo, Mabel, te ouvir.
Fiquei sentindo aqui de te perguntar, assim, eu fiquei com uma imagem na minha mente aqui, né? Que é você mudando as coisas que tem na sua casa, assim, né? Deixando os iFoods, os discos, as fitas e começando a trazer outros elementos para o seu dia a dia, né? Outros alimentos, né? E eu queria saber de você o que esse movimento de trazer esses novos alimentos na sua mesa despertou em você de consciência um pouco mais ampla, né? Agora de Uhum, você para o mundo, né? Como que foi? O que aconteceu aí nesse processo uhum. de, então vou me nutrir melhor, vou comer melhor, vou me cuidar, mas como que você abriu uma janelinha também para outras coisas e que coisas foram essas? Uhum. No primeiro momento, eu acho que a luta maior também que você acompanhou e eu dava risada, né, de picar o legume na força do ódio, era justamente de romper com esse padrão de achar que eu estar na cozinha preparando o meu alimento era perda de tempo, né, que eu poderia estar trabalhando, fazendo mil coisas, cuidando da casa ou estando com o Léo, né, com o meu companheiro, com os gatos, enfim. Eu acho que o primeiro processo ainda que parecia mais externo, mas ainda estava mexendo muita coisa interna, foi isso mesmo, de me colocar nesse lugar de ser a pessoa responsável por me nutrir. A pessoa responsável por buscar aquilo que eu precisava, entendendo principalmente a minha constituição, né, de Pitta Kapha, e o quanto tudo isso dizia para mim, né, quando eu ingeria tudo aquilo, como eu lidava com tudo isso que eu sou. É, e poder fazer essa escolha é muito, né? Depois de um tempo, eu fui percebendo realmente a quantidade de privilégios acumulados que eu tinha, né? Porque no primeiro momento da pandemia, eu já não precisei mais ir trabalhar presencialmente, né? Eu já fiquei em home office, então ficar em home office trouxe a possibilidade nesse momento de poder ter mais tempo na cozinha, de poder rever a minha rotina, de poder escolher, além do tratamento ayurvédico, de fazer yoga, né? De criar ali todo um universo dentro da minha realidade para eu poder cuidar de mim, né? E no lugar de uma mulher, isso também é raro, né? Apesar de eu não ter filhos ainda, a gente sabe, na sociedade patriarcal que a gente vive, é muito esperado que a gente fique o tempo todo dando conta de todo mundo que está ao nosso redor. Então, foi muito complexo eu realmente me desconectar disso. E aí, em um segundo momento, é, veio também a questão de estar tão bem mais cuidada, né, de estar tão bem equilibrada, de perceber realmente que as coisas lá fora estavam degringolando completamente, né? Então, toda a situação que a gente já vive em relação a questões sociais, a injustiça social que são tão presentes da nossa história, estavam piorando cada vez mais. E aí eu acho que isso, somado com uma coisa muito positiva, né, que foi eu realmente estar me cuidando, estar me nutrindo e abrindo espaço para minha energia fluir de uma forma muito melhor, foi engraçado, né? Porque eu lembro que muitas vezes eu falava sobre a raiva, né? Sobre, nossa, eu ficar indignada, eu falar, eu esbravejar. Então, hoje eu entendo que não existe, né, nada de nocivo nisso, desde que eu saiba fazer algo com isso, né? E hoje esse lugar de olhar para todas as possibilidades de usar o meu privilégio para ajudar a sociedade também me ajuda a canalizar essa raiva, né? Então foi um movimento bastante intenso aí de dentro para fora ao longo desse último ano, né?
Ou a gente gasta nossa energia reclamando do que não tá legal, ou a gente, né, dobra as manguinhas e começa a fazer as coisas, né? Sejam pequenas ou grandes ações. Mas é importante isso que você trouxe, o quão é necessário, eu sinto isso, o quão é necessário a gente estar bem nutrido, o quanto é necessário a gente estar muito esclarecido sobre nós mesmas, sobre nós mesmos, para começar esse movimento de ação social, porque é uma energia muito grande que a gente coloca, né? Porque a gente entra em contato com realidades muito diferentes da nossa, às vezes realidades que não são realidades sofridas, não tem um outro nome para usar assim, né? Uma realidade de injustiças, né? De extremos, assim, que eu sinto que nenhum ser humano deveria viver isso, sabe? Ainda mais falando de alimentação, né? Que é o básico da Sim, vida. Então a gente tem que estar muito, né, de certa forma, não que isso não vá nos tocar, que a gente vai estar blindado, não é essa a ideia, mas que a gente tenha muita ciência do nosso papel, dos nossos contornos, dos nossos limites, né? Para que a gente também, nesse processo, em vez de gerar ações bacanas e saudáveis, a gente não adoeça mentalmente, né? Então, é sim. muito importante isso que você trouxe, né? Você traz uma fala muito do quanto você estava se sentindo naquele momento, com essa energia já para si e para doar para essas ações e para essas pessoas que recebem os benefícios, né, dessas ações que você está fazendo. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho, Mabel, eu queria que você contasse que ações são essas, que as articulações são essas que você está Uhum. fazendo e que está levando comida para a mesa da galera. Sim, sim. Ao longo da minha vida, eu sempre tentei de formas, mas no sentido mais de quando der, né, quando couber, eu participar voluntariamente de uma ou de outra iniciativa, né? Então, teve um momento lá em São Paulo, por exemplo, que me marcou muito de distribuir sopa para pessoas em situação de rua, bem lá no centrão de São Paulo, na 25, ali em frente à Galeria Pagé. Mas na maior parte do tempo, a gente tá tão focado ali né, naquele momento de ser alguém na vida, né, de conquistar coisas, enfim, eu não digo no sentido de que isso seja ruim, pelo contrário, a gente tem pleníssimo direito de se realizar, de né, alcançar nossos objetivos, as nossas metas, mas a gente, enquanto sociedade, se acostuma a fechar os olhos e a normalizar, né, essa situação de pobreza que as pessoas vivem, né? E isso realmente sempre me incomodou. Eu achei engraçado, às vezes o Léo fica conversando comigo, ele fala, você não vai ver nessa vida todas as mudanças que você acha que são importantes. Eu falei, tudo bem, não preciso ver agora, mas eu quero tentar, eu preciso fazer alguma coisa, né? E esse precisar fazer alguma coisa, hoje para mim ocupa um lugar é, de nutrição. Nutrição. Hoje eu me nutro enquanto eu dedico o meu tempo, né, a possibilidade de conversar, possibilidade de ir até lugares, né? E é engraçado, Fer, como as coisas se movimentam de uma forma tão rápida se a gente tem essa vontade, né? Se a gente tem essa possibilidade de reconhecer nossos privilégios e da forma como a gente puder, a gente auxiliar aqueles que também têm a possibilidade de doar mais o seu tempo, é, de como isso realmente tem um poder imenso, né? Porque eu comecei essas iniciativas em março, sozinha na minha casa, num domingo, eu estava almoçando, eu tinha acabado de almoçar, estava descansando, e eu comecei a ficar muito angustiada quando eu vi uma publicação do São Paulo Invisível, né? Que mostrava duas pessoas em situação de rua cozinhando assim no chão. E eu falei, meu Deus, não dá, eu não consigo lidar com isso, não... enfim, e eu comecei a me movimentar e com a minha própria rede, né, de pessoas, amigos, familiares, meus colegas de trabalho, comecei a postar, compartilhar.
ações de ONGs daqui de Sorocaba, de São Paulo. E aí agora em maio eu tive a oportunidade de fazer uma formação muito incrível, né, de estar conectada com mais de 90 pessoas, sabe, do Brasil e do mundo, que estavam ali focadas em se desenvolver para serem vetores de transformação, sabe? E essa experiência mudou a minha vida, né? É, foi uma experiência, uma oportunidade que surgiu através da Facens, né, onde eu trabalho, e eu já agradeci, agradeço sempre, porque é uma formação que em outro lugar talvez eu não conseguiria, né? Que foi o processo da Academia de Líderes Ubuntu. É, e logo junto com isso veio também o Empresas do Bem, também, que é uma outra iniciativa que eu fiz, que também né, tá num primeiro momento com um foco em atender a demanda por alimento da população aqui em Sorocaba. É um foco bastante relevante, uma atuação bastante importante unindo né, empresas, Facens, a Splice, os seus colaboradores e também a sociedade. E também o espaço de militância, né, um espaço de mais foco no ativismo social através do Fórum de Luta em Defesa pela Vida, que foi um espaço muito incrível. E aí tem um grupo de solidariedade do qual eu faço parte, não podia deixar de fazer parte, que colocou de pé a campanha Sorocaba contra a Fome, né? E tem um foco também bastante relevante no combate à fome aqui na cidade. E fora isso, eu continuo individualmente pegando doação. Quem quiser contribuir, quem puder contribuir, eu retiro a doação, levo para instituições e de pouquinho em pouquinho, no primeiro momento eu já percebi que sozinha ia ser mais difícil. Então, portas foram se abrindo. Mas é de pouquinho em pouquinho mesmo que a gente começa, né? Pode parecer pouco, 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimento, mas isso faz muita diferença na hora que, às vezes, eu encho o carro, eu encho a mala do carro, o Léo fica desesperado e eu falo, olha quanta coisa! Então, isso para mim já traz uma um horizonte, né? Já traz um horizonte de que de alguma forma pessoas vão receber, né, esse auxílio, né, imediato. Ai, que gostoso te ouvir, dá até um calorzinho no coração, gente. Porque isso é social, isso é político, isso é espiritual, né? Não tem essa Sim. separação, né? É tudo junto, integrado. Mar, o que você aprendeu, assim, conta para mim um pouco, assim, em termos de dados, assim, o que a gente está vivendo, assim, na cidade de Sorocaba, se você puder e tiver essas informações aí para trazer para a gente, Uhum. enquanto essa realidade, você falou que estão mais, em 2019, mais de 30 mil pessoas passando fome, né? É muita gente, né? O que mais que você Sim. descobriu aí sobre essa realidade? Sim, e isso num cenário pré-pandemia, né? Então agora a gente não tem ainda esses dados, eu pelo menos não tive acesso, mas esse dado de 2019 é da própria Secretaria de Assistência Social de Sorocaba. Mais de 34 mil pessoas vivendo com o valor de R$ 2,60 por dia, o que caracteriza uma situação de extrema pobreza e fome, né? Hoje, mais cedo, eu estava participando da gravação do podcast para falar justamente do Empresas do Bem, e a gente teve a participação da Sandra Almeida, que é a coordenadora da ONG Luar, que é uma das ONGs que vai ser beneficiada com esse projeto, e ela fala sobre a quantidade de pessoas que antes viviam em uma situação de subemprego, de informalidade, né? Mas que conseguiam se manter, que conseguiam ter uma casa e ter comida no prato. E eram pessoas que eram
tinham filhos assistidos no programa, mas no sentido de formação, né? Porque eles têm um trabalho educacional de preparo desses jovens para o mercado de trabalho. Mas hoje é quase em função de alimentos, né? Que eles têm trabalhado para conseguir levar para tantas pessoas através de um número crescente, né, que está acontecendo, o alimento para suas mesas. Então é uma situação bastante complexa mesmo, né? O Brasil inteiro está vivendo e aqui na nossa cidade a realidade não é diferente, né? Pelo contrário, acompanha aí todo esse crescimento dessa situação de vulnerabilidade, de quem já estava em vulnerabilidade social e da insegurança alimentar agora, né? As pessoas não sabem se elas vão ter o alimento no momento próximo, né? E isso é bastante chocante, né, Fer? Ao mesmo tempo que a gente vê essa realidade o tempo todo, que a gente por um momento a gente aprendeu a ignorar essa realidade, a gente vê o agronegócio batendo recorde de safra, né? Os bancos tendo lucros absurdos, os milionários cada vez mais milionários, né? Então, hoje eu vejo essa possibilidade de atuação social não como algo temporário, né? Eu espero de verdade poder contribuir cada vez mais com uma Sorocaba, com uma sociedade, da forma como for, de uma forma mais justa em tudo que eu puder, que hoje a gente realmente está numa situação de emergência, né? É, Teve até um episódio, né, no momento que eu estava fazendo a separação dos alimentos, né, e eu acabo contando bastante com a ajuda, né, de vários irmãos também lá no Tufra, né, que é a tenda de Umbanda Francisco de Assis, que eu frequento nem sempre com doações diretas, né, mas até porque a gente não está realizando os nossos trabalhos lá, mas eu uso bastante o espaço, né? E até porque aqui em casa, se eu trouxer uma cesta básica, eu tenho que tirar um gato, né? Não cabe mais muita coisa aqui. É, e daí eu estava fazendo essa separação com a ajuda de uma amiga que estava lá e ela estava com os dois filhinhos dela, né? O Miguel e o Pedro. E eles devem ter 4 e 6 anos, né? A gente estava separando todo o arroz, todo o feijão, farinha, enfim, para fazer a contabilização, né? Do que a gente tinha conseguido arrecadar. E aí o Miguel olhou um momento para aqueles alimentos todos e falou: mas mãe, as pessoas só vão comer isso? Né? Não, elas não vão ter uma saladinha, elas não vão ter uma carne, um franguinho. Eu estava pensando sobre isso, sabe, Mabel? Como que quem doa, né, esses alimentos, né, pode... Como que é essa doação? Acho que você trouxe um panorama bem interessante. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco mais nisso. Porque toda doação é bem-vinda, né? A gente não está reclamando de doações, né? Mas como a gente pode expandir um pouco o nosso horizonte do que é importante de ser doado para essas pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. O momento mais crítico, né, como esse, o alimento não perecível, né, nosso famoso arroz e feijão, ou macarrão, o óleo, né, tudo aquilo que é a base, né, do prato em relação a carboidrato, né, é, e que acaba muitas vezes sendo a base de comoditização da nossa indústria, né? É, é a base
hoje do prato dessas famílias que dependem, né, de auxílio. O ideal, né? Eu estava até ouvindo ontem um pouco sobre uma live falando de uma discussão que tem no Senado em relação ao incentivo à agricultura familiar, em relação ao incentivo a que uma alimentação seja realmente mais equilibrada e de fácil acesso para todas as pessoas que precisam, porque por exemplo, dentre meus tantos privilégios, hoje eu sei a quantidade de grãos e a quantidade de alimentos, né, de verdura, de tudo aquilo que eu preciso comer para substituir, por exemplo, a carne que eu não como mais, por opção. Quem não tem o alimento não come a carne porque não tem a possibilidade. E tem que comer, muitas vezes, os alimentos que são os mais processados, né? Que são os ultraprocessados, que são alimentos de baixíssima qualidade nutricional. Então, o combate à fome o foco para que uma alimentação saudável realmente seja feito vai muito além daquilo que é o necessário, né? Que é feito emergencialmente agora. Mas eu acredito que seja uma discussão muito necessária, né? Que precise estar em pauta. Hoje aqui em Sorocaba a gente tem o Banco de Alimentos, né, de Sorocaba, que tem um foco bastante grande também em agricultura sustentável e nas doações que eles recebem, que o Banco de Alimentos também é uma instituição para a qual a gente consegue direcionar alimentos pela campanha Sorocaba contra a Fome, eles também conseguem fazer um trabalho muito grande com o CEAGESP para receber doação de legumes, verduras, frutas. Então, seria incrível se todas as pessoas que recebem essas doações também sua alimentação, né? Considerando tudo aquilo que é saudável, né? É, mas Eu hoje a gente trabalhei sabe no. que Pode continuar, Má. Depois eu falo. não, a gente hoje sabe que precisa atacar que a fome. Esse é o principal ponto, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que pensar em políticas públicas, né, e pensar em ações de longo prazo para que a gente realmente garanta, né, uma comida mais saudável, mais livre de agrotóxico, né, uma comida que para chegar na nossa mesa não precise desmatar, né, a floresta amazônica, que a soja não invada o espaço, né, das nossas árvores. Tem muitas questões relacionadas à alimentação. E esse processo que eu vivo hoje me permite tudo isso, né? Eu sinto que eu trabalhei numa ONG até antes da pandemia chegar com crianças e aí eles recebiam os alimentos do banco de alimentos e recebiam os alimentos do SESC também, né? Do E Mesa era Brasil. Mesa Brasil, isso. Nossa, era as crianças, né, comiam alimentos muito bons e tinha muitos legumes e tinha carninha também e tinha todas as coisinhas, né? Mas existem coisas que foi como você disse, tá na dimensão mesmo da política pública, né? E aí a gente dá um passo mais profundo, né? Eu acho nas nossas lutas aí, né, nas nossas ações. E é de fato ter uma participação cidadã, né, e entender que política é a gente que faz também, né? É nós que fazemos políticas no dia a dia e como que a gente pode acessar esses campos de jogos políticos para que a gente de fato transforme as coisas, né? Porque é só lá que nesse macro, né, que vai conseguir ser feitas ações efetivas que vão chegar nessas pessoas, né? Então, mas enfim, se falar de política pública no atual momento, assim, é muito, Sim, né? um É passo de muito. cada vez, né?
É muita né? informação E a para a gente, gente digerir, inclusive. não só nesse sentido, mas pelo próprio momento que o país está vivendo, né? Onde não se Sim, entende nem o papel de política pública, né? Os governos nem entendem que eles sim, estão lá para fazerem políticas públicas chegarem até a gente. Mas, exatamente. mas eu acredito muito assim nesse lugar de, lógico, com o tempo dos nossos passos, com o tempo das nossas possibilidades, né? Mas eu acredito muito nessa possibilidade de cada vez mais a gente ser construtores de políticas públicas, assim, né? Com Enfim, eu sei certeza, Fê. esse elo, né? Esse elo, essa ponte que liga também, né? E que conecta, na verdade, pessoas que querem fazer, pessoas que estão precisando, pessoas que vão fazer as leis chegarem mais pessoas. Ai, que gostoso te Sim. ouvir, Mabel. Eu queria que você, para a gente ir caminhando para o fim, contasse para mim como que as pessoas que desejam colaborar com as ações que você está fazendo, como que elas podem fazer essas colaborações, Uhum. quais os tipos de alimento, se existe a possibilidade do envio de verduras e legumes, né? Se existe alguma logística, se já conseguiu desenhar isso, ou se precisa de ajuda para pensar nisso, né? Fala um pouquinho. Legal, Fer. Tem um ponto só que eu acho que por mais que pareça ainda distante nesse cenário do que a gente está falando dessa evolução, né, de políticas públicas, eu acho que dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, se a gente já consegue olhar para o alimento, se a gente já consegue resgatar aquilo, né, que as nossas avós tinham, que os nossos avós tinham, que é essa consciência de que o alimento ele cura, né, que o alimento ele tem essa função e a gente se relacionar, voltar a se relacionar com o alimento, com a terra, com tudo, isso acho que já consegue fazer a gente caminhar um passinho mais próximo, né, do que essa conexão com a natureza que a gente perdeu tanto, né, e a gente acaba numa posição de arrogância até, né? Achando que a gente tá aí no topo da cadeia alimentar e todo o planeta só nos serve. Isso não é realidade, né? Tá muito longe, o coronavírus está aí para provar isso pra gente, né? É, enfim, e em relação a ações hoje, né, que estão sendo tomadas aqui na nossa cidade, existe uma infinidade, né, de instituições que realizam trabalhos muito sérios, assistindo pessoas já há bastante tempo. Na campanha Sorocaba contra a Fome, existem 6 pontos de arrecadação desses alimentos, né? E o foco são alimentos não perecíveis, álcool gel, máscara, né? Se possível, a PFF2 por conta da questão da exposição, né? De quem não tem opção de ficar em casa, quem realmente precisa sair para trabalhar, que precisa lutar, né? Pelo mínimo de dignidade que é necessário. Pode fazer isso nos endereços, depois eu posso passar porque é muita informação. E Tá. todas essas arrecadações são direcionadas para o Banco de Alimentos de Sorocaba, para a Brigada Solidária e para a CUFA Sorocaba, que faz um trabalho de base em todas as comunidades que realmente estão lá, a maior parte dessas famílias vivendo em situação de vulnerabilidade social, né? É, então, o que é necessário ali é fazer os alimentos chegarem o mais rápido possível e na maior quantidade possível para a gente atender essa demanda hoje que é tão emergencial. O Banco de Alimentos recebe, sim, verduras, eles têm essa logística
de fazer acomodação e distribuição. Então, depois eu posso também deixar o contato, e além disso, o trabalho que eles fazem é, de agricultura sustentável também é bastante relevante, é um projeto super importante para ser apoiado, e aí para isso eles também precisam de recursos financeiros, né? Eu sou doadora mensal também aqui em casa, eu e o Léo. Eu tenho uma linha lá na nossa despesa do mês, que é essa doação para o banco de alimentos, é uma forma também de contribuir. E o outro projeto do qual eu tenho participado é o Empresas do Bem, que é uma iniciativa criada pelo Instituto Alexandre e Heloísa Belde, do qual a Facens, né, o grupo Splice e outras empresas do grupo fazem parte, né, e é uma iniciativa extremamente relevante também para, nesse momento emergencial, ajudar a levar o alimento para mais de 617 famílias, né? São em torno aí de 2.000 pessoas, né, que podem ser atendidas através desses alimentos. Que daí essa campanha tem uma dinâmica um pouco diferente, não são alimentos necessariamente, a doação é feita em dinheiro através da plataforma, que é o Empresas do Bem, .abraceumacausa.com.br, e aí o que tem de mais relevante para essa campanha é que a partir de R$ 20 todas as doações são muito bem recebidas, e aí essas doações são convertidas nas cestas básicas. E por ser uma iniciativa, né, que tem uma empresa envolvida, tem aí um estímulo maior, que é a possibilidade da Facens, por exemplo, dobrar as doações que são feitas. Então, a gente tem uma meta até dia 15 de junho de arrecadar R$ 40 mil para dar conta dessas cestas básicas para essas 617 famílias. E aí, no final dessa campanha, a Facens vai dobrar tudo que foi arrecadado junto com a Splice, que são os projetos de match funding, né? Que são iniciativas tão relevantes quanto, né, uma ação emergencial da distribuição. No final, isso vai se converter em alimento, mas é uma iniciativa relevante que mostra o potencial de união, né, entre a iniciativa privada, entre a sociedade, porque a gente precisa disso, né? Eu fiquei bem surpresa participando desse projeto com uma informação que eu recebi, que por cento das pessoas que foram entrevistadas entendem que a questão social precisa ser cuidada, né? Precisa ser olhada por todos. E não tem outro Exato. caminho, né? Mais de 60% acho que é só o governo. A gente já, né, já sabe que não é assim que funciona, né? Então, é uma iniciativa bem bacana, traz conceitos que são relevantes e que ajudam a construir aqui em Sorocaba uma sociedade mais generosa, né, mais participativa, assim como a campanha também do Dia de Doar do Doa Sorocaba também, criado pelo IAB, que tem esse objetivo de trazer essa cultura da solidariedade para Sorocaba. Muito rápido. Bastante coisa e acho que você trouxe informações valiosíssimas. Eu não tinha dimensão dessas ações todas que estavam acontecendo, então tem muitas formas da gente poder colaborar, né? Eu acho que isso que é importante nesse momento, seja com dinheiro, seja com alimento, seja com ação, né? Com o seu corpo, né? Com aquilo que você tem para doar. E tempo, energia, divulgação, tudo é bem-vindo neste Sim. momento, eu acho. E foi muito importante, eu vou pedir para você depois me passar todas essas informações por escrito, Mabel, porque daí eu coloco aqui no final da live, e aí as pessoas que quiserem acessar, elas sabem para onde ir, né? E eu acho que é Super. isso, amada, assim, eu estou super feliz com essa conversa, acho que foi lindo ver o seu florescer, assim, e ver como você conseguiu canalizar tanta angústia, tanta raiva, tanta indignação em algo tão transformador,
como um caminho que ilumina mesmo. Eu sempre falo que as pessoas pitas, que são fogo, né? Que tem muito fogo no corpo, elas são aquelas Sim. pessoas que ou elas destroem as coisas com esse fogo muito bravo delas, ou elas criam e iluminam, direcionam, sabe, o caminho, e aí outras pessoas seguem, assim, são verdadeiros e verdadeiras líderes, assim, né? Então, sempre gosto de ver, assim, como que você canalizou essa energia e trouxe tanta expansão para si mesma, para sua vida, porque, né, Sim. você que está colhendo os frutos disso também, e para a vida de outras pessoas. Acho que nesse momento é isso que a Sim. gente está precisando se prestar um pouco mais atenção, né? Então, muito obrigada por estar aqui e a gente se vê. Ah, te agradeço demais, Fer, demais por esse espaço de escuta, visibilidade, de poder falar sobre o tema, né? Falar sobre coisas que realmente são mais difíceis, né? Mas o autoconhecimento, ele passa por isso também, ele passa por a gente saber onde a gente está deixando escapar a nossa energia vital, onde a gente está se negligenciando, né? E esse caminho que eu trilhei com você através da Ayurveda e da yoga, como, né, tô um pouco ausente, mas foi por conta do, foi por conta do treinamento, né, da formação do Ubuntu. Mas é muito importante, seja qual for o passo que a gente possa dar para a gente se olhar, se conhecer, se nutrir, é mágico, é maravilhoso. E a gente tem que fazer isso aqui na matéria, é com o nosso corpo, né? Eu corri primeiro para a espiritualidade, porque era uma demanda e é muito importante na minha vida, né, enquanto médium, e eu faço isso, mas já a gente está aqui, né? A gente tem que colher e plantar e aprender agora. A nossa vida, a nossa existência, ela está a cada dia escorrendo um pouquinho pela nossa mão diante daquilo que a gente se comprometeu a vir fazer aqui nesse plano, né? Então, isso é muito forte, é muito vívido hoje para mim ter a, a bênção de poder chegar nesse lugar. Sim, é muito bom reconhecer isso, né? Gratidão, Mabel, que a gente possa ser essa mudança que a gente quer ver no mundo, né? E junto com essa mudança que a gente possa levar uma galera junto com a gente. Ai, É isso, gente. sim. Boa noite. Obrigada por todo mundo que esteve presente aqui. Passou bastante Obrigada. gente. Tanto coração, Gratidão. Né? Você viu? coraçãozinho Gostou? subindo. Ficou mais Obrigada, quentinha obrigada a essa todo noite. mundo. Ficou sim. Eu só vi minha mãe, mas quem mais veio me ver, quem mais veio ver a Fer, nossa, obrigada demais pela companhia. E vamos doar, galera. É isso aí. Beijo, Vamos Flor. Até doar. mais. Beijo, Fer. Que delícia.